dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade. Mirdade havia se calado por 7 anos. Por 7 anos viveu silenciosamente entre os companheiros daquele monastério. Porém, em tempo oportuno e estação favorável, ele descerrou os seus lábios. E ao falar, suas palavras não era de um homem catedrático, não se assemelhava às palavras de um erudito, de um filósofo, de um teólogo. Mirdade era uma flauta nos lábios de Deus. Ele era como uma harpa dedilhada pelo desconhecido. Ele era um instrumento que entoava a canção universica. Ele era um oco-bambu por onde o sopro divino fluía desobstruidamente. As palavras de Mirdade não eram destinadas à epiderme, à superficialidade da mente, mas endereçada às regiões mais profundas do ser. Eram palavras igníneas, profundas, penetrantes, que atingiam não apenas o intelecto, mas iam em direção à alma e o espírito. Suas palavras geraram tamanha perplexidade ao ponto do abade, do maioral, do líder daquela comuna se expressar da seguinte forma: nunca sonhei que tanta sabedoria pudesse ser espremida de um pano de pratos e de uma vassoura, aludindo à posição desprezível de Mirdade como servo, pois até então ele não passava de um faxineiro. E Mirdade, sapientemente, respondeu a Xamadã da seguinte forma: tudo é fonte de sabedoria para o sábio. Tudo, sem exceção. O sábio, ele aprende quando respira, ele aprende quando caminha, ele aprende quando se alimenta, ele aprende quando se relaciona, ele aprende quando transa, pois tudo é fonte de sabedoria para o sábio. Na sabedoria milenar do Ocaibalion, de Hermes Trimegisto, está escrito que os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. Quando os ouvidos do entendimento são desobstruídos, todas as coisas se tornam fonte e manancial de sabedoria. Há quem diga que Francisco de Assis atingiu tamanha sensibilidade, ele se tornou tão permeável ao mistério que ele conversava com as árvores, com os pássaros, com o rio, e de todos esses elementos ele extraía profunda sabedoria.
Compreenda que a sabedoria não é uma particularidade dos mestres. Ela não está restrita aos livros. Ela não está confinada em um espaço geográfico, como muitos equivocadamente pensam. Em decorrência disso, fazem excursões ao Tibete, ao Egito, à Índia, visitam lugares culticos e contemplativos na perspectiva de encontrá-la, sem compreender que para o sábio tudo é fonte de sabedoria. O vento que sopra anuncia sabedoria. O sol que se põe está repleto de saber. Os dias são fontes inesgotáveis de conhecimento, de sapiência. Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para discernir, pois tudo é fonte de sabedoria para o sábio. Certa feita, um monge perguntou ao seu mestre: o que faço para ser sábio? O mestre respondeu: boas escolhas. O discípulo indagou: como fazer boas escolhas? O mestre disse: experiência. E o discípulo falou: como ter experiência? O sábio respondeu: mais escolhas. Tudo é fonte de sabedoria. Os nossos erros, os nossos desvios, os nossos equívocos existenciais estão repletos de sabedoria. Frequentemente, é em meio a este pântano existencial que o lótus da sabedoria desabrochará na ambiência de nossa alma, pois tudo é fonte de sabedoria. E o interessante é que Mirdade conclui: para aquele que não é sábio, em outras palavras, para o tolo, a própria sabedoria é loucura. Enquanto que para o sábio tudo é fonte de sabedoria, para o tolo, a própria sabedoria é loucura. Lhe causa estranheza. Ele a interpreta equivocadamente, não podendo digerir, degustar e, sobretudo, apreciá-la. Chamadão Maioral diz: tens uma língua hábil sem dúvida, e é de se admirar que as tenha freado por tanto tempo, se bem que as tuas palavras sejam muito duras de se ouvirem. Mirdade respondeu: minhas palavras são macias, Chamadã. É o teu ouvido que é duro. Infelizes aqueles que ouvindo não ouvem e vendo não veem. Minhas palavras não são duras, Chamadã. Pelo contrário,
elas são macias. Teu ouvido que é duro. Nós estamos vibrando em frequências distintas. Em decorrência disto, é que as minhas palavras não podem ser captadas e discernidas pelos seus ouvidos, pois os mesmos estão tapados, estão obstruídos pela ignorância. Compreenda esta particularidade tão sublime, que a sabedoria, que é o bem maior, está presente em tudo, mas se faz necessário ter olhos, se faz necessário ter ouvidos, se faz necessário ser receptivo a ela. Infelizmente, a sabedoria não pode ser sorvida em decorrência do nosso ego, que impermeabiliza o ser, não permitindo que este sorva o néctar da sabedoria que pervade todas as coisas. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça discernir esta realidade. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.